Olá, meus irmãos amados, meus irmãos queridos, chegamos agora a mais um vídeo, ainda desse material tão incrível que é o livro Um Curso em Milagres. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a 19ª questão do Manual dos Professores. O que é a justiça? Justiça é a correção divina para a injustiça. Ué, mas será que existe injustiça, né? Será que a justiça é necessária? Será que a justiça é essa ideia de punição que a gente tem, né? Da justiça que é algo que eu devo pagar porque eu fiz de errado? Como que Cristo nos ensina isso? Então vamos lá. Injustiça é a base de todos os pensamentos do mundo. Então a gente acredita que o mundo é injusto. A gente acredita que o mundo é uma punição, que a nossa vida é uma punição. Porque lembra, no livro que a gente estuda bastante, lá atrás, a gente carrega a ideia do pecado original, né? Da origem da nossa vida vinda de um pecado, né? Aquela ideia que foi colocada na nossa mente lá atrás. A justiça corrige as interpretações que a injustiça faz surgir e cancela-as. Então aqui o que ele coloca como justiça? A justiça é a correção dessa forma errada de pensar, dessa forma errada de tudo que a gente acredita que é ilusório, que é errado. Então a justiça nada mais é que uma correção da nossa forma de pensar, da nossa forma de interpretar as coisas. Bem diferente do que a gente imagina, né? Dessa forma punitiva que a gente acredita que a justiça deve ser feita, né? No céu não existe nem justiça nem injustiça, pois o erro é impossível e a correção não tem significado. Por que no céu? No espaço físico, céu? Não, na forma certa de pensar. Nós, na nossa essência, nós manifestando a nossa verdade, a verdade que realmente, da qual realmente fomos criados, não existe nem justiça nem injustiça, porque não vai existir a forma errada de pensar. Então não vai existir a necessidade de algo ser corrigido. A gente já vai estar sempre 100% com a mente certa. Nesse mundo, entretanto, aqui no mundo, o qual estamos manifestados, né, fisicamente, que a gente vem vivendo fisicamente, entretanto, o perdão depende da justiça, já que qualquer ataque só pode ser injusto, né? A gente perdoa desde que alguém esteja sendo punido, né? A justiça é o veredito do Espírito Santo sobre o mundo. Exceto no seu julgamento, a justiça é impossível, pois ninguém no mundo é capaz de fazer somente interpretações justas e deixar de lado todas as injustiças. Isso eu venho repetindo várias vezes, né, nos livros, vocês que acompanham aqui o canal. Nenhum de nós, a gente não tem base, a gente não tem conhecimento, a gente não... Infelizmente ainda não estamos 100% na nossa mente certa, então a gente não é capaz de fazer um julgamento certo, um julgamento 100% justo, porque a gente interpreta tudo de acordo com o que consiste no nosso universo, né? Então, os elementos que estão dentro do nosso universo pessoal, as crenças que nós temos, a forma como a gente pensa, como a gente olha para o mundo, isso é que a gente usa os nossos sentimentos, emoções passadas, enfim, tudo isso que a gente vem decorrendo e a gente cada vez mais vai esmiuçar aqui nesse canal. A gente usa isso como base para a gente julgar a vida, né? Então, eu não posso fazer um julgamento sobre você e achar que eu estou 100% certa. A gente não vai deixar de julgar, porque mesmo que a gente tente não julgar, mas vai sempre vir aquele ímpeto, né? Aquela reação automática de um julgamento. Mas a gente tem que saber, gente, que eu não conheço o teu universo, você não conhece o meu universo, você não sabe quais as emoções que estão aqui dentro, quais as crenças que estão aqui dentro. Então não tem como a gente falar isso. Né, o que eu falo várias vezes, que o Hélio Couto fala muito, eu não conheço o teu currículo, você não conhece o meu currículo, né? Então não cabe a nós esse julgamento, de verdade, não cabe a nós, porque quando a gente ainda for e estiver ainda
realizando um julgamento, mesmo que mentalmente, saiba que a gente não vai estar fazendo algo que é 100% certo, porque a gente não tem esse conhecimento. Eu posso até, conforme eu for expandindo a minha consciência, conforme eu for me trabalhando, eu posso até reconhecer pontos no outro, eu posso vir a reconhecer certas atitudes, talvez porque eu já saiba, porque eu já assumi momentos em que eu agi dessa forma, eu já olhei para dentro, então a gente começa a ter um conhecimento maior sobre o outro, mas mesmo assim ainda não estamos no papel do julgador, porque isso não nos pertence de verdade. Se o Filho de Deus fosse julgado com justiça, não haveria necessidade de salvação. O pensamento da separação teria sido para sempre inconcebível. A justiça aqui ele coloca como a verdade. O que é a justiça para Cristo? É a verdade, né? Então, na balança da justiça, né, que o pessoal fala muito sobre a balança da justiça, só pode imperar a verdade, porque elas são a mesma coisa. Não existe meias verdades, não existe meia justiça. Então a verdade ela é única. O que faz a gente achar que algo está sendo injusto, de novo, é a nossa interpretação. É a nossa interpretação das nossas vontades, dos nossos desejos de que as coisas fossem diferentes. Então a justiça ela vai ser sempre atrelada à verdade. A justiça, como seu oposto, é uma interpretação. É, porém, a única interpretação que conduz à verdade. Isso vem a ser possível porque, embora não seja verdadeira em si, a justiça nada inclui que se oponha à verdade. Como assim, Fernanda? Você está falando que a justiça é a verdade, agora aqui isso, você vem com essa frase, embora não seja verdadeira em si mesma. Vamos lá, voltando. Num estado de mente correto, num estado de mente 100% unificada, a justiça não teria por que existir. A justiça ela existe aqui, nessa dimensão, nesse mundo manifesto. Mas ela, em essência, ela não existe, porque em essência só existe a verdade. Então é isso que ele quis colocar aqui. Apesar de não existir em sua essência, ela é o único caminho que nos leva à verdade. Todos os teus conceitos e os dos teus irmãos, todos os medos de estados futuros, os teus conceitos aqui, né, os nossos julgamentos, julgamento de nós mesmos, julgamento que fazemos aos nossos irmãos, todos os medos de estados futuros e todas as preocupações acerca do passado brotam da injustiça. Brotam do quê? Das interpretações errôneas que a gente dá para tudo isso, né? Que a gente chama de injusto. Essa é a lente que, colocada diante dos olhos do corpo, dos olhos físicos, distorce a percepção, ou seja, né, nos traz uma percepção totalmente distorcida da verdade e traz o testemunho do mundo distorcido, né? Então passa a ser mais uma ferramenta que a gente usa para olhar para o mundo de uma forma totalmente errada. A salvação é a justiça de Deus. Restaura na tua consciência a integridade dos fragmentos que percebes como quebrados e separados. Ou seja, a justiça de Deus ela vem carregada com a verdade. Então ela distorce, né, todos os pontos errados que a gente tem da nossa realidade, da realidade do outro. Ela corrige a nossa mente, ela corrige a nossa forma de olhar para o mundo, a nossa forma de olhar para os nossos irmãos, para as situações que a gente vem manifestando em nossas vidas. Permanece para sempre como seu Criador, sendo una com Ele. O julgamento de Deus é a sua justiça. O julgamento de Deus vir à tona para nós a verdade. Esse é o julgamento de Deus. É a gente entrar em contato com a verdade da qual fomos criados, a verdade do que é a vida, que a gente tem uma visão totalmente distorcida. Eu falo sempre isso. A gente acha que a felicidade ela está nas nossas realizações pessoais. Sim, está também, mas é num conjunto, pessoal. De verdade, a gente sair de tudo isso daqui que a gente criou, essas lentes erradas que a gente colocou na vida, isso é um caminho que a gente tem que fazer juntos, porque a felicidade de cada um de nós, ela está na felicidade do nosso
do nosso povo, do nosso planeta, sabe? É a humanidade caminhar junta para evoluir. Essa é a verdade, é o nosso planeta, nós somos partes desse planeta, nós somos... A gente tem que parar de achar que somos seres individuais, porque senão não faz sentido quando a gente escuta todos temos que evoluir juntos. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, mas a verdade ela tem que vir à tona para todos nós, porque a nossa verdadeira felicidade ela está em todos nós caminharmos juntos, porque todos nós somos uma grande mente. Fazemos parte de uma grande célula que eu gosto, né? Eu começo a ver mais ou menos assim, planeta Terra como uma grande célula que faz parte de um corpo muito maior que a gente não consegue nem imaginar, né? Nem a gente não tem palavras para descrever, mas é o que eu sinto assim no meu coração. Então essa ideia da evolução individual, ela existe porque ela é necessária, porque a gente precisa quebrar, né, essa grande mente coletiva que está totalmente distorcida, está totalmente longe da verdade, ela tem interpretações totalmente erradas do que é verdade, do que é realmente a nossa verdade. E quanto mais a gente for tratando isso dentro de nós, a gente consegue essa união com o irmão, né? Então, quando todo mundo comenta muito aqui para mim nos vídeos, tal, e eu costumo falar, gente, esse é um trabalho de todos nós. É isso que eu quero dizer, porque é um trabalho sim de todos nós. Nós somos partes desse planeta. Nós ajudamos a construir isso daqui, com as nossas mentes, com a nossa forma de pensar. Então é da nossa responsabilidade, sim, passar a olhar para a vida, para o mundo com os olhos da verdade, usar a justiça não como uma ideia de punir o outro, porque senão a gente está sempre, né, se colocando num degrau acima do outro, e não é isso. A gente tem que usar do termo justiça para chegar à verdade. Então, eu acredito muito, aí são palavras minhas, que a justiça ela vem muito com a compreensão. Então, quanto mais eu estudar, quanto mais eu entender as reações das pessoas, quanto mais eu olhar para aquela pessoa que não me faz bem, que me faz mal, eu não me senti forçada a conviver com ela, mas também eu não estou julgando ela, eu estou compreendendo as questões, né? E aí eu vejo que aquela pessoa é uma pessoa que ela ainda está teimando em não querer mudar. Eu me dou sim o direito de me afastar, mas sem julgar, sem criar ponto de vista. Porque assim, o estudo, o conhecimento, ele nos traz essas ferramentas, né? Da gente começar a ver os engramas de cada um, as autossabotagens de cada um, a gente consegue entender, porque a gente está estudando em nós, né? Então a gente consegue ter a compreensão do outro quando a gente tem a compreensão de nós mesmos. Então todo esse lance da gente usar de justiça é usar da compreensão, é usar dos elementos que constituem a verdade para que a gente cesse de vez com o julgamento, né? E a gente esteja sempre ali, ó, 100% diariamente, nos trazendo a nossa mente para a verdade, porque daí a gente vai se unificar com essa força maior que é esse nosso planeta, a força da natureza que também tem a ver muito com isso, gente. O meio ambiente também tem a ver com toda a nossa posição mental. Não existe nada separado, não existe nada isolado. Então, a gente tá na questão 19, a gente está quase terminando aqui o Manual dos Professores. Vocês já estão acompanhando os livros novos que eu tenho colocado no ar, porque eu quero falar muito sobre esse assunto com vocês. O trabalho do 100, ele parece ser um trabalho individual, ele parece ser um trabalho da gente com a gente mesmo, mas ele vai levar a gente a uma compreensão muito maior do que é a vida, muito maior do que é o nosso planeta, muito maior do que somos nós como povos, sabe? Então, vamos usar muito disso e tentar sempre ver na gente se a gente está cometendo a justiça verdadeira como ela realmente deve ser, né? Deve acontecer, ou se a gente ainda está usando justiça de acordo com as nossas mentes, com as nossas lentes, né? Que constituem a nossa mente errada, a nossa forma errada de pensar. A percepção descansa, a mente aquieta-se, a luz volta outra vez. Quando a gente corrige essa forma errada de pensar e aplica a justiça verdadeira. A visão agora é restaurada.
O que havia sido perdido agora foi encontrado. A paz de Deus desce sobre o mundo inteiro e nós podemos ver. E nós podemos ver. Então, repetindo, não nos cabe ser aquele que, como é que eu posso falar? Que palavra que eu posso usar aqui? Aquele que impõe a justiça, ou aquele, e principalmente aquele que julga, não nos cabe. O que nos cabe é o trabalho interno, as ações que, conforme for sendo realizadas aqui dentro, é natural que a gente comece a viver de uma forma una, claro, una primeiro com Deus, com aquele que nos criou, una com a centelha crística que habita dentro de nós. E aí a gente vai passar a ser uno como irmãos. A gente vai passar a ser uno com a nossa terra, com o nosso meio ambiente, com os nossos irmãos animais, com tudo. A gente começa a ter uma consciência muito maior, que é isso de verdade. Pode parecer um pouco piegas esse papo, mas é isso de verdade que o planeta precisa. É isso que a força precisa da gente. Então, quando a gente vê aqui no céu não existe justiça, porque não existe injustiça, não existe forma errada de pensar, o que vocês imaginam como céu? Céu, para mim, é um estado uno de se viver. Povos vivendo em harmonia entre os seus, vivendo em harmonia entre os irmãos do reino animal, os irmãos do reino vegetal. É a natureza e o homem vivendo junto, vivendo em harmonia, pensando sempre num crescimento coletivo, não no crescimento individual. Isso daí já ficou para trás, a gente já viu que não rola mais isso, né? Que não é no individual que está a nossa felicidade. Então, vamos continuar juntos, percorrendo esse caminho tão maravilhoso que a gente vem percorrendo, que o Hussein nos trouxe, assim como os demais livros, os demais estudos que a gente vem abrindo aqui no canal. Então vamos juntos, pessoal, vamos continuar juntos a percorrer a justiça, que é o caminho que nos conduz à verdade, para crescermos de mãos dadas e ver o nosso planeta cada vez melhor, cada vez mais harmônico e uno com o nosso Criador. Muito obrigada.